Podemos dar Bom, início? pessoal, podemos. 8h06, podemos dar início. Antes os recadinhos iniciais. Para uma melhor performance para todos, pedimos que todos mantenham seus microfones desligados, a não ser quando, evidentemente, quiserem fazer uma pergunta para interromper o Edivaldo. Eu nem sei se esse é o processo dele, mas já estou assumindo que dúvidas pergunta na hora, não deixa para o final. E sempre que possível, se não tiver nenhuma cena obscena ou que tire a atenção, tire o foco da aula, mantenha suas câmeras abertas para dar uma humanização no processo, né? Mesmo sendo virtual, é interessante a gente ter uma humanização. E um segundo detalhe, um segundo recado, Elaine chegando, boa noite, Elaine. Um segundo recado é o seguinte, o Google Meet ele está cortando depois de 1 hora de apresentação, ele derruba, tá? Eu já vou deixar uma segunda apresentação, um link de uma segunda apresentação preparado. Se isso acontecer, cair, entrem no grupo, eu vou publicar lá o segundo link, a gente entra e retoma de onde nós paramos. Tudo bem? Hoje nosso amigo Edivaldo vai estar nos brindando com seu conhecimento, sua sabedoria. Por favor, explorem-no à vontade, tá? E com gosto, porque assim ele volta lapidadinho lá para o plano espiritual daqui uns 352 anos. Com certeza. Edivaldo, é sua. Obrigado por participar aqui, por nos brindar com sua companhia. É todo seu. Divirta-se. Eu que agradeço. E eu vou pedir licença a todos aí para poder me sintonizar melhor. Eu mesmo vou fazer a prece de abertura, tudo bem? Perfeito. Então vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando a espiritualidade amiga da casa a qual nós somos integrantes, que embora estejamos distantes, mas que os nossos pensamentos possam se unir nesse momento, no ideal da reflexão da mensagem trazida pelo nosso Mestre Jesus e aclarada pelos nossos irmãos através da doutrina espírita. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos inspire e que possamos sair melhores, com novos ideais, com uma clareza maior para colocarmos em prática no dia a dia. Que assim seja. O tema de hoje não é um tema muito fácil, porque ele fala diretamente daquilo que ainda é muito forte na gente, né? Que é o orgulho, a vaidade, e a gente ainda está caminhando muito pouco ainda, dentro de uma humildade. Eu não participei da aula do Sérgio a semana passada, e lógico, eu não vou ficar retomando toda a aula, porque senão leva todo o tempo. No item 3, o Sérgio comentou com certeza, Jesus alude ao nosso procedimento como a de uma criança, né? Dando assim um entendimento de como é ser humilde, né? Porque a criança, e eu estou falando disso porque está dentro do tema humildade, e a criança a gente sabe que é assim, né? A gente dá bronca, ela olha assustada, para um pouquinho para refletir, muitas vezes ela para de ter aquela conduta pela qual ela foi repreendida, mas daqui a pouco ela está conversando, dando risada, como se nada tivesse acontecido. No item 4, Jesus
é pedido a Jesus que os 2 filhos daquela mulher sejam colocados ao lado dele. E ele diz que não está nas mãos dele fazer essa escolha, embora eles afirmassem poder beber do cálice que Jesus iria beber, mas que isso pertenceria a Deus, porque só Deus conseguiria avaliar se nós estaríamos preparados ou não. No item 5, dando um novo exemplo de humildade, Jesus propõe que sempre nos assentemos nos últimos lugares, para que aquele que nos convidou, nos tendo como pessoas mais importantes, venha e nos coloque à frente, né? E não o inverso, que seria motivo de aborrecimento para a gente, né? Então, nesses itens, a gente tem uma ideia do que é ser humilde. São pequenos exemplos, né? Mas a gente tem muita dificuldade em definir o que é, como deveria ser esse procedimento. O orgulho, eu marquei aqui, segundo o dicionário, o orgulho, ele é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. O equívoco nosso, pelo nosso orgulho, é que muitas vezes nós nos posicionamos melhores do que os outros, né? E olhamos com esse ar para com o nosso próximo. A gente sempre se acha mais capacitado, se acha em melhores condições, né? A gente sempre, como eu falei, a gente sempre quer se sentar nos melhores lugares. E a doutrina, ela vem para nos esclarecer que nós devemos sempre buscar nos conhecer, buscar entender das nossas imperfeições, das nossas limitações, né? É muito importante aquela colocação, né? Agora eu não me lembro exatamente em que ponto, tá? O conheça-se a ti mesmo, tão explanado dentro da doutrina, porque isso é ponto fundamental para a gente poder balizar em que nível a gente se encontra, né? E aí, quando a gente começa a ter esse entendimento, isso não é para fazer com que a gente se sinta melhor do que o outro, se sinta mais do que o outro, né? É só para dar uma noção para a gente do quanto nos resta no caminho a percorrer e o quanto a gente já recebeu, tá? E uma vez que nós recebemos todo esse esclarecimento, todo esse entendimento, o quanto a gente pode fazer pelo nosso próximo. Porque, normalmente, que nem eu disse, a gente vai se orgulhando das nossas conquistas, vai se orgulhando daquilo que a gente já atingiu, e sem perceber, né, e eu falo isso porque eu vejo, né, eu vejo que é assim, as pessoas querem se colocar em situações e acabam humilhando as outras, né? Eu tenho um exemplo de uma situação de uma moça que era faxineira aqui na loja, onde eu comprava material, isso aí coisa de uns 10 anos atrás, e ela estava batalhando para conseguir uma posição de vendedora, uma pessoa nova, né, com um certo grau de estudo, e eu via que encontrava uma resistência muito grande da parte dos colegas de trabalho, né, que, em vez de auxiliar, ver o esforço dela em querer subir um degrau, acabavam humilhando ela, acabavam deixando ela para trás, deixando ela passar vergonha junto dos clientes, e aquilo me incomodava, né?
E só que, lógico, que não estava nas minhas mãos, eu não trabalhava do lado dela, né? Então, quando eu podia, eu fazia alguma colocação para algum companheiro, explicando até esse, né? Mas a gente tem que um auxiliar o outro, tem que dar a mão um para o outro. A pessoa está tendo uma chance agora, por que não impulsionar ela? Ela mesmo, com o tempo, ela ia perceber as dificuldades que ela estava tendo, tá? E ela estava buscando melhorar. Mas o esforço do pessoal ao redor dela foi muito pouco. Ela, com o tempo, ela acabou não ficando lá. Talvez mais pelas dificuldades que ela estava enfrentando, ela pediu para sair, né, e não permaneceu. E aí a gente tem uma outra situação parecida, num outro trabalho também, numa outra empresa que eu prestava serviço, uma moça nova também, acredito eu que com seus 32, 33 anos, entrou na faxina, com um nível de estudo bom, mas ela entrou na faxina. E nessa outra empresa foi o contrário, ela teve bastante apoio, então ela terminava o trabalho dela, encostava perto lá onde fazia separação de livros, embalagem, e era um serviço de responsabilidade também. Era um distribuidor de livros e revistas para as universidades. Então ela chegava do lado ali, o pessoal passava a lista, foi ensinando o serviço e ela subiu. Ela subiu, melhorou a posição dela e colocaram outra pessoa na limpeza no lugar dela. E ela permaneceu, pelo que eu sei, até pouco tempo nessa empresa, ela, por mais de 15 anos quase. Então a gente vê dois extremos, né, dois locais diferentes em que uma pessoa recebeu total apoio, né, e conseguiu subir e outra não recebeu apoio nenhum, né. Olha para ver como que fica aí no caso o nosso orgulho, né, e muitas vezes não entender o nosso próximo e não estender a mão, né. Eu coloquei aqui, né? É um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, né? Tem uma historinha que eu gosto muito e eu reflito bastante nela, principalmente quando eu começo a me envaidecer, né? Porque a gente tem esses momentos da gente que a gente começa nossa, eu sou, né? Eu paro um pouquinho, né? Em vez de estufar o peito, eu pego e começo a pensar nas pessoas que amarram nossos paraquedas, né? O nosso paraquedas. Tem uma historinha que conta de um piloto que foi para uma guerra e numa situação de combate difícil lá, o avião dele foi abatido, ele sabia que o avião ia ser abatido e antes que o avião fosse abatido, ele saltou de paraquedas. E aí depois ele foi condecorado, enfim, teve todas aquelas comemorações, aquelas honrarias, e ele começou a dar palestras. E num determinado dia ele estava num restaurante conversando com um grupo, aí o grupo se afastou, ele ficou sozinho, aí veio um senhor, né, e falou, você é o fulano de tal, assim, assado, né, que aconteceu isso, aquele outro. Ele falou, Ele falou assim, eu sou a pessoa que amarrou seu paraquedas. Aí ele parou, analisou, né, ele agradeceu o homem e tal, o homem foi embora, na maior humildade, ele só comentou, foi eu que amarrava os paraquedas, tal. Aí ele passou a colocar isso nas palestras dele, né? Então é por isso que eu disse, quando a gente começa a subir muito, assim vai descer, a gente tem que lembrar quantas pessoas, né, que trilharam ao nosso lado e trilham até hoje e que são nossos amparos, né, que estão ali escorando a gente, seja no nosso lar, os nossos familiares, seja um colega de trabalho, né? Seja a pessoa que nos dá o trabalho, porque se a gente for ver, é um grupo muito grande envolvido para a gente estar ali naquela posição, para a gente atingir aquela posição, né? Então, a gente, nesses momentos de reflexão, a gente para e olha e começa a analisar o nosso irmão do lado, por que ele não conseguiu? Mas não no sentido de crítica, no sentido de um julgamento maldoso, mas de tentar analisar e ver assim,
Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para que ele também fique feliz, como nós estamos sentindo naquele momento? Eu puxei aqui o que é humildade. Eu falei do orgulho, né? E aí tem aqui humildade, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Eu vi uma definição dessa porque, assim, a gente vai ouvindo os exemplos que às vezes dá na doutrina, a gente vai ouvindo as palestras, e às vezes a gente não consegue filtrar direitinho uma definição precisa de humildade. Aqui nessa que eu puxei da internet está legal, né? Vou repetir, ó. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Eu ouvi essa definição aqui primeiro, foi do Mário Sérgio Cortella, né? Como que a gente pode interpretar isso dentro do nosso trabalho? Dentro do nosso trabalho é a gente ter a convicção daquilo que a gente é capaz de fazer, daquilo que a gente é capaz de produzir ali, até onde a gente consegue ir. Então, ele dá um exemplo assim, a gente chega, eu, por exemplo, que presto serviço, eu chego num determinado lugar, eu vou executar um trabalho, qual que é a atitude de humildade ali? É eu fazer o meu trabalho, sem me mostrar melhor do que ninguém, né? Sem querer humilhar as pessoas que estão à volta, sem querer demonstrar mais do que eu sou capaz, né? E é porque muitas vezes nisso a gente se enrola, e assim, ajudar aqueles que estão à volta, se houver a oportunidade, se não sair, e se alguém perguntar, mas eu preciso de tal coisa, se não tiver na nossa alçada, ser sincero, falar, olha, a partir daí eu não consigo, já não é comigo, não fui contratado para essa parte, mas mesmo que eu quisesse, eu não tenho essa competência. Tá? Aí a gente vai embora, a pessoa vai ficar feliz porque aquilo que foi proposto foi executado. Né? Então, dentro de uma obra, dentro da casa espírita, por exemplo, existe muitas atividades a serem feitas. E a gente tem que ter essa consciência, né? De até onde eu posso ir, das pessoas que chegam numa casa espírita buscando ajuda, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí eu vou contar uma outra historinha que eu aprendi também, nessas minhas vivências aí, e foi lá no asilo mesmo, na associação humanitária, que um dos trabalhadores lá, uma pessoa meio complicada com a sua vida, numa conversa que nós tivemos lá, ele foi sincero, ele falou assim, olha, Edvaldo, eu vou falar uma coisa para você, eu acho o espírita muito arrogante, tá? Ele é muito, assim, dono da razão. Eu fiquei pensando, eu falei assim, mas por que você está dizendo isso? Como ele confidenciou aquilo comigo, ele falou assim, porque às vezes a gente está com dificuldade e a gente quer ouvir uma palavra amiga, aí a gente vai conversar, a gente sempre escuta, não, mas isso é assim mesmo. Não, é porque você não está prestando atenção no que você está fazendo, sabe? E não para ouvir, para entender, né? E aí eu fui analisar, né? E eu vi que eu tinha um pouco daquilo, porque como a gente tem, tá? Não que sejamos melhores, vejam bem, mas a doutrina, ela nos elucida melhor o que é a vida da gente, o porquê que a gente está aqui, qual que é o objetivo da nossa estadia aqui. E com isso, a gente passa a ter mais tranquilidade nas nossas atitudes, pelo menos eu acredito que a maioria de nós. Por quê? Porque a gente passa a ter consciência daquilo que Deus espera da gente. Então, quando chega uma pessoa que não tem esse conhecimento, a gente não tem, muitas vezes, a humildade de entender que ele não está preparado para entender aquilo que a gente entende.
ou ele não teve o mesmo esclarecimento. Então, a gente acaba banalizando o problema do próximo. Então, eu parei para prestar atenção e eu fui analisar e eu vi que ele tem, sim, uma certa razão. Não é com todos, não, mas com uma boa parte. Então, a gente acaba se tornando orgulhosos, olha só para ver, vaidosos do nosso entendimento, desse esclarecimento que a doutrina nos proporciona. Então, voltando atrás, quando a gente está num trabalho dentro da doutrina espírita, na casa espírita, por exemplo, a gente tem que ter esse cuidado de quando chegar uma pessoa nova, de saber como acolhê-la, de saber entender, ouvir mais do que falar. A partir do momento que ela se inteirou, depois de algumas reuniões, de participar em algumas aulas do Evangelho, aí sim, se ela permanecer com a gente, aos poucos a gente vai dosando aquilo que ela precisa. Porque é até interessante, porque a gente passa pelas nossas dificuldades. Eu com o Baga conversa bastante, porque a gente voltou agora aí para São Paulo, uma das coisas, o Sérgio também já me apoiou bastante lá atrás nas minhas dificuldades, ele sabe bem do que está falando. A gente chega no centro e fala assim, eu estou com um problema espiritual, e a gente pede para levar o nome lá na desobsessão, Aí vem o esclarecimento, não, tem que orar mais, tem que pôr uma aguinha na boca, tem que, e tem calma que as coisas vão resolver. Mas, na realidade, existe um problema espiritual mesmo na casa da gente, porque somos espíritos encarnados em conflito de entendimento. Mas a gente quer atribuir o problema espiritual, na maior parte das vezes, à perseguição dos nossos irmãos desencarnados. Não que eles não existam. Eles existem. Mas a gente acaba entendendo com a nossa maturidade que, uma vez que a gente está, vamos falar da gente que está dentro da doutrina, a gente está dentro da casa espírita, a gente está ali fazendo a nossa parte, buscando, então eu tenho para mim que essa influência externa, ela é bem pequena, a não ser quando a gente não se reforma, quando a gente não busca essa com sinceridade, essa transformação nossa. Então, aí acaba havendo mesmo uma influenciação maior, mas se a gente está na busca diária desse entendimento, dessa transformação, vai haver sim o problema, a influência externa, mas ela é muito pequena. A influência maior que tem é do convívio entre marido e mulher, dos filhos, que são espíritos que estão ali para poder se reorganizar, para poder se reentender. Pessoal, faz 30 minutos, 25 minutos que eu estou falando. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. Disso que eu estou falando para vocês, e eu coloquei o Sérgio nessa história aí, porque foi muito interessante, um aprendizado para mim, e eu marquei bem, foi mais ou menos em 1998. Foi a última vez que eu pedi ajuda para levar nome para a desobsessão. Numa dificuldade, assim, de desentendimento dentro de casa, eu, desesperado, eu pedi para o Sérgio, tá difícil, leva um nominho nosso lá, pega todo mundo aí, leva lá na reunião. Só que, assim, eu fazia o Evangelho no lar, era quinta-feira às 8 horas da noite, e o trabalho de desobsessão lá no Amor de Jesus é quinta-feira, ou era, não sei se ainda permanece, era quinta às 8 da noite. Aí ele pegou e deu o nome de todo mundo de casa, acho que foi para Assunção, ou para um médium lá da casa, e ela teve até no local. E aí, mas foi bem interessante, eu depois dei risada sozinho, isso eu não contei para o Sérgio, mas depois eu dei risada sozinho. Aí o médium foi em casa e falou, Sérgio, eu não entendi nada, porque tem um clarão muito grande, eu vi uma luz muito forte, não achei nada de errado lá. E, logicamente, se eu estava fazendo o Evangelho no lar, e eu tenho essa prática e permaneço até hoje, não no mesmo dia mais, mas eu faço agora todos os domingos às 10 da manhã. Aí eu fiquei pensando depois, com certeza, inspirado pelos mentores, de que
naquele horário, eles iam lá, ia ter luz mesmo, porque a gente estava fazendo evangelho, na época as crianças participavam comigo, e eu fui entender exatamente isso que eu estou falando. Existe uma problemática espiritual, mas entre nós encarnados que estamos ali para nos reajustar, né? Aí eu entendi isso, daí eu falei assim, não, deixa eu parar de pedir de levar o nome lá para desobsessão lá, e deixa eu ver se não sou eu o obsessor, né? Se não é eu que estou obsediando todo mundo lá. E procurar entender melhor o comportamento de cada um, para que a gente vá se entrosando melhor. E com certeza isso acabou melhorando realmente, né? Bastante. Então, eu penso que esse conhecimento de nós mesmos, né, e essa busca é que vai nos trazendo esse entendimento. E tem que ser constante, não pode ser assim, começa agora, daqui a pouco a gente desiste, daqui a pouco começa de novo, daí volta na estaca zero, e a gente nunca consegue chegar no dia. Alguém quer colocar alguma coisa aí? Alguma pergunta? Edivaldo, dentro do que você está comentando nesse instante, eu passei por alguma coisa bem parecida hoje. E para nós que trabalhamos com público, né? E público de todas as maneiras, com tantas religiões e tanta coisa, é uma dificuldade. Parece que nos é colocado em teste todos os momentos, né? Todos os instantes. Sim, sim. Uma das coisas assim que eu tenho muitas vezes quando a gente vai dar uma orientação para as pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem, às vezes as pessoas querem entender o porquê. E eu tenho aprendido que a gente não deve perguntar porquê. O porquê, se a gente for analisar num contexto mais amplo aí, é difícil para a gente, porque cada um de nós traz uma experiência a ser vivida, né? Muitas vezes relacionado com o nosso passado, então é difícil explicar para nós por que nós estamos passando por isso. Agora, eu sempre tenho falado, pessoal, olha, não pergunta por quê não, que é muito complicado. Deus, a gente está questionando Deus da sabedoria dele, vamos perguntar para quê, né? Qual a utilidade das dificuldades que a gente passa, né? Qual a utilidade do momento que a gente está atravessando? A gente... Pode falar. Eu falei, é uma verdade isso que você está falando. Você entendeu? Porque questionar o porquê é complicado. Agora, para quê? Para que a gente tenha uma imensidão de variantes aí, em que a gente pode analisar e ver, peraí, dentro disso aqui, o que eu posso fazer melhor? Dentro daquilo ali, o que eu posso fazer melhor? Né? Porque, no final das contas, não é eu com o próximo, eu com a Heloísa, eu com o Baga, não, é eu com Deus, é a Heloísa com Deus, é o Baga com Deus, né? É cada um com Deus. Agora, da nossa parte aqui, o que cabe para nós, dentro do orgulho e da humildade, o que a gente pode fazer melhor para o nosso semelhante. Que nem eu falei dentro da casa espírita, nos trabalhos, envolver o pessoal que chega nas atividades da casa, mostrando como que funciona, porque a gente vai entendendo que a gente fala de humildade para com o próximo, auxiliar o nosso semelhante, mas isso é caridade também, porque a gente entende, né, que caridade auxiliar na casa espírita numa atividade, auxiliar com um donativo de alguma coisa, está dentro de uma assistência social, dentro de uma entidade de assistência, mas caridade vai muito além, né? Aí tem uma historieta do livro Jesus no Lar, tá? Que quando eu comecei a fazer um evangelho lá atrás, eu usei esse livro para a gente fazer o evangelho junto com a criançada. E lá conta-se que naquela época
naquela época de Jesus, tinha um trabalhador que ele já seguia o Cristo e ele queria colocar em prática os ensinamentos do Cristo, mas ele trabalhava, ele ganhava muito pouco, ele tinha um monte de filhos, ele não tinha como tirar alguma coisa dele para dar para o próximo. Então, se ele tirasse um prato de sopa, um prato de comida, fazia falta. Então, ele ia para o caminho, ele ia fazendo as preces dele, tinha uma pedra no caminho, ele tirava, tinha um bichinho que estava em situação difícil, ele socorria, tinha uma madeira caída no meio da estrada, ele tirava para que ninguém se machucasse. Dentro do trabalho, havia alguma contenda, ele era o primeiro a tentar a querer dissolver aquela contenda. Se tinha alguém com dificuldade, ele corria para auxiliar. E ele passou uma vida assim, e ele, nas meditações dele, ele se entristecia, porque ele não tinha nada dele para dar. Né? Até que um belo dia ele desencarna. E qual que não foi a surpresa dele? Que quando ele chega no céu, estava aquela festa, aquele coro dos anjos, e ele... Mas que festa é essa? Quem que está chegando, né, para ser homenageado? E aí Jesus vem ao encontro dele, e ele pergunta, Senhor, mas e essa festa? Ele falou assim, é para você. Ele falou, mas como assim? Ué, por tudo que você fez em meu nome. Ele falou, mas eu não consegui fazer nada, Senhor, eu não tinha nada para dar para ninguém, né? Eu não tive como doar nada, nem meu tempo para outras pessoas eu pude doar. Aí Jesus explica para ele, fala assim, que ele fez aquilo que estava ao alcance dele. Ele não teve tempo de se dispor para outra pessoa, mas dentro do tempo que ele tinha no próprio trabalho, embora remunerado, ele ajudou muita gente. Né? Então, cada pedaço de pedra que ele tirou do caminho, madeira, cada palavra amiga que ele dava, cada vez que ele estendia o ombro e secava uma lágrima, ele estava representando Jesus. Então, a gente vê que a caridade... ela se estende de tal forma... Pode falar, Suzy. Então, a gente vê que a caridade, tá, ela se estende de uma tal maneira juntamente com a humildade, porque ele era consciente da limitação dele. Ele era consciente do que ele podia fazer e do que ele não podia fazer. Então, em nenhum momento ele se orgulhava disso que ele fazia, não. Ele até achava que ele não estava fazendo nada demais. Então, a gente vê que a humildade, ela se expressa dessa forma, na simplicidade, na tranquilidade em relação a quem está à nossa volta, buscando envolver as pessoas. Já no caso do orgulho, acaba agindo totalmente ao inverso. Ver uma pessoa em dificuldade, não dá a mínima, é problema dela, eu não ganho para isso. Tá duas pessoas brigando, deixa ele se arrebentar lá, se eu entrar no meio, acaba eu sendo mandado embora. Tem uma pedra no caminho, deixa ali, que é a prefeitura que tem que varrer, não sou eu. Então, a gente vê que o oposto acontece muito. Uma das coisas assim também que vale ilustrar, que eu acho que eu tenho pensado bastante, é uma coisa normal, é uma coisa que tem dentro de casa, a gente tem possibilidade de fazer. Aí eu estou falando também sem me envaidecer, mas eu tenho procurado fazer. Eu acredito que nós estamos despertando para essa consciência, a reciclagem de dentro de casa. Porque o que eu tenho visto com essa pandemia agora, aumentou muito o número de catadores, do pessoal que busca reciclagem. E o pessoal, eles abrem sacos de lixo, e às vezes eles retiram ali o material a ser reciclado, às vezes sujo de comida, no meio de papel higiênico, mas, enfim, eles acabam se sujeitando a isso porque eles estão precisando. E a gente vê que seria um trabalho tão simples, não é só pela preservação da natureza, a reciclagem, ela é tão abrangente,
essa atitude nossa, e a gente não imagina o quão isso está refletindo hoje na nossa sociedade. Eu não sei vocês, mas eu que ando muito para a rua, eu tenho visto pessoas, tá? E assim, que demonstram, e aí a gente vê pela vestimenta, pela caracterização da pessoa, como ela se apresenta, que não são as mesmas pessoas que já sobreviviam disso, são pessoas que hoje estão fazendo de tudo para não ter que descer, para não descer um degrau mais. Tá? Porque a pandemia está colocando muita gente em situação assim difícil, né? Então, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, não fiz ainda porque eu não tenho esse domínio, essa facilidade com a internet, né? Eu só dou uma navegada ali, né? Que nem os jovens dizem aí, no Facebook, mas eu não sou de postar nada, mas se eu tivesse essa habilidade, eu iria estar fazendo marketing em cima disso aí, mas a gente pode estar fazendo uma divulgação junto dos nossos vizinhos para que isso se intensifique essa divisão aí. Eu acho que alguma questão aí, alguma pergunta a respeito da humildade, alguma colocação, pode ficar à vontade. Walter. Quer falar, Walter? Pode falar, Sérgio. Estou ouvindo tudo que você está falando e aquela questão do conhece-te a ti mesmo é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para eles, né, para os espíritos, qual era o meio mais prático, mais eficaz que o homem poderia melhorar a nossa vida. A própria pergunta ela é muito inteligente, né? Porque tem uma dificuldade muito grande para se livrar disso, para fazer a auto-melhora. Kardec ele já foi no ponto, falou qual o meio mais prático, porque tem uma variedade de meios aí, mas que às vezes nós nem conhecemos, são caminhos difíceis. E o meio mais prático, né, os espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo, que é o que está no templo de Delfos, lá que Sócrates, eles até citam Sócrates, né? O sábio da antiguidade vos diz, conhece a ti mesmo. Eu acho assim, a gente sabe que transformação também é maturação. A gente precisa de informação, precisa de conhecimento para entender o que é a vida. O que a gente está fazendo aqui, o que não está, né? O Espiritismo propicia muito bem isso. Quando você falou das pessoas chegarem na casa espírita, elas não querem saber de espiritismo. Normalmente elas chegam por problemas pessoais, né? Elas querem solução, né? Querem solução. E também Sim. não querem achar que a solução está na própria mudança. Elas vão sempre achar que são outros, o próximo, enfim. Né? Por quê? Porque o orgulho dela não permite ainda essa compreensão. Né? Então, eu entendo que não tem muito jeito, não. É buscar conhecimento e fazer aquilo que Jesus falou, né? Amai-vos uns aos outros. Quando a gente colocar isso em prática, tudo abre, tudo se esclarece, né? A gente começa a sentir no outro aquilo que a gente sente quando é prejudicado, quando tem dificuldade, quando está triste, enfim, né? Quando a gente sente no outro aquilo que nos machuca e a gente tenta corrigir isso na outra pessoa, que é o amar o próximo como a si mesmo, o resto vem por consequência. É isso. Mas o que você falou é bem a verdade mesmo, né, Sérgio? Mas se juntava essa parte da humildade que eu citei e a gente trabalhar isso como exemplo, né? Porque aquilo que a gente fala ensina muito pouco, né? Agora, aquilo que a gente exemplifica, isso arrasta, né? É um jargãozinho aí de internet que alguém falou, mas é o bem da verdade, né? Isso que você falou dos erros e acertos aí, Bezerra de Menezes, que ele tem uma fala dele, né? Tem uma prece dele que diz: a nossa experiência
ela se compõe de erros e acertos. A gente não vai conseguir acertar tudo. Né? Agora, o que a gente não pode com isso também é a gente se entristecer, achar, errei de novo, baixar a cabeça e se achar o maior culpado da face da Terra. Não. Né? Eu errei, aí entra a humildade da gente, olha, se for do nosso lado, me desculpa, não foi por querer, o que eu posso fazer para corrigir isso aí? Aonde eu te prejudiquei? Né? Se a pessoa não aceitar, se a gente for sincero na nossa colocação, e a pessoa não aceitar, aí o Divaldo, né? É por isso que eu falo, eu vou assistindo, vou ouvindo e eu vou juntando os conceitos. Divaldo fala, se eu não gosto da pessoa, é problema meu. Se a pessoa não gosta de mim, é problema dela. Agora, se eu pedir perdão e a pessoa não aceitou, eu vou continuar trabalhando, fazendo o meu melhor. Aí é problema dela que não quis me perdoar. Mas se eu continuar trabalhando, vamos por assim dizer, eu me perdoei e eu vou continuar trabalhando, fazendo o meu melhor para aqueles que estão na minha volta, não vou acertar todas de novo, vou errar, mas eu vou batalhar e vou sempre para frente, né? E assim, eu, na certeza de que aquilo que a gente não conseguia acertar nessa, ou que a gente se equivocou, porque eu nem gosto de falar de erro, né? Eu até marquei aqui para não falar, né? Eu nem gosto muito de falar de erro, porque erro, ele dá um peso muito grande para a gente. E nem de culpa, são duas palavras que eu não gosto de usar no meu vocabulário. Eu falo assim, eu me equivoquei, não porque eu estou me eximindo do erro, não. É só para não dar um peso muito forte nas minhas costas e eu achar assim que não vai ter mais conserto. Não, eu me equivoquei, eu tomei um caminho errado, mas espera aí, qual que é o caminho que eu devo voltar e corrigir? Se tem que voltar, se dá tempo de voltar nessa e reparar junto àqueles que a gente prejudicou, ótimo. Né? Agora, se não der tempo, vamos continuar trabalhando, vamos entender que nós também somos limitados. Pode falar, Sérgio. Você estava falando naquela hora, né, sobre trabalho mediúnico. Eu estava lembrando quantas vezes a pessoa insistia: olha, estou com um problema em casa, dá para você ver o que é. As entidades, os espíritos, né, que assessoram lá o trabalho, falavam, mas é ele mesmo, é isso que está acontecendo. Aí a pessoa vinha perguntar para mim, e aí, qual a resposta? Eu falei, tinha espírito sim, mas foi afastado. Está tranquilo agora, pode, não tem mais problema. Não tinha espírito, só se afastasse ele próprio da casa. Mas a gente não podia falar, né? Porque se você fala que não era nada que era da própria casa, o que a pessoa fala? Vamos embora, esse centro aqui ninguém sabe nada, não entende nada. Estou com um problema lá e eles acham que não é. Porque não consegue ainda perceber, não entrou na fase do conhece a ti mesmo. Né? Mas é muito engraçado isso. O Baga que tem uma historinha curiosa, né, Baga? Da moça lá no trabalho lá que pediu ajuda para ele, né, e pediu para pôr o nome dos filhos, do marido, porque a coisa estava feia. Falou, não, mas coloca o meu também, vai que eu sou o problema. E aí depois falou que melhorou as coisas lá. Falou, mas eu acho que foi eu que mudei, porque eu acho que a partir do momento que ela pediu ajuda e pensou que ela poderia ser o problema, ela deve ter mudado alguma atitude dela. Né? E ela passou a prestar atenção que as coisas modificam. Foi isso aí, Baga? Foi, Até hoje ela, de vez em quando, pede para me colocar, já pediu os irmãos dela e tal. Por quê? Porque ela sabe que resolve. E por que resolve? Porque sempre que ela vai pedir para colocar o nome, ela fala, põe o meu também, porque às vezes é eu que estou vendo com o olho ruim. É bem por aí, certo? Então, a ideia é essa, né? A pessoa se colocar também como um ente que está junto com os outros vivendo um problema. Agora, quem que é o problema é todo mundo, é relacionamento. Então, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Ela, no meu ponto de vista, né, não falei isso para ela, mas ela, no meu ponto de vista, ela é muito crítica, ela acha que tem que ser do jeito dela e tal, e nem sempre é assim, né? Todos têm que ter a sua liberdade, o seu grau de saber o que faz, o que não faz, né?
Quando a pessoa cobra muito, acaba criando um problema, né? Então, quando a gente tem o conhecimento, vamos dizer assim, e a gente não toma cuidado em dosar esse conhecimento para nós mesmos, dentro desse orgulho, a gente acaba querendo ser essa pessoa controladora. Porque daí a gente acha que tudo do nosso jeito vai dar certo. Né? E a gente não para. E eu estou falando isso de mim mesmo. Eu, no meu trabalho, eu sou assim. Até que alguém faça alguma coisa diferente e me convença de que aquele jeito é melhor, eu faço do meu jeito. Eu posso estar quebrando a cara, mas eu não mudo. Infelizmente, se eu estou conseguindo, vamos por assim dizer, me manter de pé até hoje, daquele procedimento, aí que eu estou com os meus filhos agora, estou aprendendo muito, eles estão trabalhando comigo, às vezes eles falam, pai, mas aí eu falo, faz do seu jeito então para ver. Várias vezes eu falei, não, vamos fazer assim agora. Mas eles tiveram que crescer, amadurecer para mostrar para mim, porque enquanto eles só falaram e não fizeram, eu não quis mudar. Então a gente tem que ter esse cuidado da gente não achar que só o que a gente fala e o que a gente faz está certo, e dá certo. Né? Tudo bem, se a gente não sente segurança e que, de repente, a gente coloca em risco o grupo, então é preferível a gente seguir da nossa maneira. Mas se alguém vem e nos mostra, sem colocar isso em risco, de que pode dar certo e a gente vê que dá certo, então a gente tem que ser humilde e falar, não, realmente o que você está propondo dá certo, vamos trabalhar dessa maneira. Não? Eu sou suspeito a falar alguma coisa a respeito disso, porque eu sou um especialista em qualidade. E na qualidade, toda não conformidade deve ser investigada a causa raiz, certo? Para chegar numa solução de prevenir novas ocorrências, né? Então, mas esse conceito é um conceito dinâmico da atualidade, inclusive, né? Muito atual, porque a doutrina mostra muito bem para a gente isso, né? Quer dizer, onde que está a causa, né? E nem sempre a gente investiga a causa. A gente escuta uma causa provável, certo? E corre atrás dela. Então, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. E vai repetir o erro, vai repetir o erro. Se a gente fosse sistêmico, né? A ponto das nossas falhas, a gente procurar a raiz, ir lá para dentro, né? De si próprio e ver se não está lá dentro a nossa possibilidade de causa de falha, a gente não vai chegar e não vai melhorar e não vai corrigir, né? Então, eu acho que a ideia básica é que a gente faça sempre aquilo que para nós é verdade, mas estarmos sempre abertos a novas verdades, né? Sim. A verdade absoluta ninguém tem, então a gente cair, né, Valtinho? Em alguma coisa, né? A Baga chegou. Tchau. Agora a Baga chegou, nós vamos ter que estudar. Tchau. Mas, dando sequência no que o Baga falou aí, tem no livro Dores da Alma, do Hamed, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, tem uma fala que diz o seguinte, lições repetidas são experiências não aprendidas. Né? Então, quando a gente começa a passar sempre pelo mesmo problema, é sempre interessante a gente dar uma analisada se a gente não está fazendo a mesma coisa, querendo atingir objetivos diferentes. Né? Porque às vezes a gente não muda a conduta da gente e continua batendo cabeça. Né? Vamos dar sequência só nesse assunto, que a gente já começou falando aí, está tudo interligado, né? A gente não pode nem dizer que faz parte, porque Kardec, lógico, ele fez tudo certinho, né? A codificação. Ele colocou o orgulho e a humildade, e na sequência ele colocou missão do homem inteligente na Terra. Né? Então, como eu fui falando no decorrer da nossa conversa aqui,
todos nós sabemos que se nós já chegamos, eu lembro da dona Terezinha Bácaro, que frequentava lá né, já desencarnada, o Amor a Jesus. Uma vez ela falou para mim, assim, ela falou assim, numa conversa que a gente estava tendo antes de iniciar a aula, ela falou assim, Edivaldo, se você já chegou até aqui, é porque você já cresceu muito, né? E eu fiquei pensando naquilo que ela me falou, eu era novo na doutrina ainda. Aí ela falou assim, aí eu fui entender que se a gente já tem condição de compreender essa sabedoria, essa dinâmica de Deus para a nossa evolução, é porque a gente já percorreu ali, já amadureceu bastante. Então podemos dizer que nós somos, né, aquinhoados aí, somos abrilhantados com uma inteligência relativa. Então, por que da gente se orgulhar disso, se tornar soberbo disso? Né? Isso eu fui falando no decorrer da nossa conversa aqui. Então, esse trechinho eu vou ler porque eu acho que vai ser mais rápido para nós. Ó. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limite muito estreito no mundo em que habitais. Né? Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes em envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vocês nascerem um meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que a vós foi dada, que vos dá, pondo-vos na mão o instrumento com o que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias, e conduzi-las a ele. Né? Então, é interessante, porque tudo aquilo que a gente recebe, a gente vai ser cobrado. Né? Então, esse entendimento que a gente tem hoje, a gente tem que tomar cuidado com ele, e a gente não se tornar soberbo, orgulhoso, e fazer aquilo que eu comentei, né? De estar auxiliando o nosso próximo, de estar tendo esse entendimento. Né? Se a gente ainda não consegue entender o que vai na cabeça do outro, aí é outra presunção nossa, né? Eu falei isso para uma pessoa que conhecia, dele falou assim, você tem essa presunção, essa pretensão aí? Eu falei assim, eu não sei, tem hora que eu não entendo o que vai na cabeça do fulano. Ele falou, você tem essa pretensão? Porque a gente quer ter a pretensão de entender o que está na cabeça do outro. A gente não consegue. Então, o máximo que a gente pode tentar ali é ver o que levou àquela atitude e ter, né, essa compreensão e perdoar ela, caso a gente se veja prejudicado, ou auxiliar ela naquilo que ela precisa. Né? A natureza do instrumento não está a indicar a utilização a que deve se prestar? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Quem diria se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Eu falei da gente não perguntar o porquê, né, que eu tenho aprendido isso, mas eu aprendi isso aí já há muito mais tempo. Lá em 2003, eu sei até a data exata, mas teve um dia que eu fui dentro do meu orgulho, né, de achar que eu já estava fazendo muito, eu já ajudava muito, eu já era um cara que tinha entendimento, fazia o melhor para minha família. Por que eu passava por aquela dificuldade, né? E eu fui dormir questionando Deus, bravo, não quis nem jantar, e Deus me levou, né? Ele falou assim, você está perguntando? A espiritualidade me levou. Aí no dia seguinte eu não tive nem condição de trabalhar.
tal o local onde eu fui levado e as consequências das atitudes que eu tive lá atrás. Só que eu, no meu orgulho, eu falei, por que me levaram para ver aquilo? Até então não tinha entendido, né? Eu saí, eu fiquei muito mal. Nesse dia eu não saí para executar um serviço, eu fui para o banco, fui fazer orçamento de material, né, dos meus trabalhos e tal. E eu lembro bem, eu ia passando perto do Banco do Brasil, ali do lado daquela UPA antiga ali, né, que era um posto de saúde naquela época. E eu falei assim, meu Deus, por que eu sonhei isso? Aí o nosso amiguinho espiritual, ele veio em meu socorro e falou assim, mas você não perguntou por que você estava passando por essa dificuldade? Foi mostrado. Você acha que aquele bonzinho lá, aquela pessoa ruim lá que você viu, é quem? Ó, pessoal, eu senti um balde de água fria na minha cabeça, tá? E eu levei uns 2 meses, sem brincadeira, para me poder me ajustar emocionalmente de novo. Tá? Então, a partir dali, é por isso que eu tenho ouvido muito falar, o Dudu tem que falar, né? Não pergunta por quê, pergunta para quê. Porque o porquê, eu também já há muito tempo eu já coloquei isso em prática, porque você pergunta por quê, Deus mostra, mas será que a gente tem condição de entender esse porquê? Não é? Eu acho que foi mostrado para mim pelo meu orgulho, porque eu fui muito incisivo em querer saber, falar, ele quer saber, então vamos mostrar, vamos ver se ele aguenta o baque. Foi mostrado. Quisera eu não ter perguntado, não pergunto mais. Porque só aquilo que me mostrou, eu acho que eu já vou levar umas 10 encarnações para conseguir recuperar. Então eu não quero saber de mais nada. Por isso que eu nunca pergunto, Divaldo. Você faz às muito... vezes a gente vai sofrendo tanto na vida que chega uma hora que você fala assim, nem vou ficar perdendo tempo de questionar mais, deixa eu seguir em frente, porque senão aí a gente já entende, né, que sofrendo é para melhorar mesmo, né? Eu aconselho quem tá. Se vocês quiserem perguntar, pergunte, mas olha, tem que ter firmeza depois. Essa aí foi 2 ou 3 situações que foram me mostradas. 2 eu não perguntei, não. Foi me mostrado para o meu próprio auxílio mesmo. Mas essa uma foi para me dar uma cacetada por causa do meu orgulho, para me baixar minha bola, né? É a missão do homem inteligente, que se eu estou dentro da doutrina, estou sendo esclarecido do objetivo das minhas dificuldades, para que eu quero saber por quê? Né? Eu perguntei, então você não é orgulhoso? Você não acha que é o bambambam? Então eu vou mostrar para você para ver se... Né? Aí deu uma baixada na bola, aí depois disso eu garanto para vocês que eu mudei muito mesmo, então eu não pergunto não. Aí fala assim, ó, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avance, que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que ele concedeu. Né? Então, alguém quer falar? Não, simples assim. Simples assim. Então, tá aí, olha, a gente somos favorecidos com a inteligência, eu agradeço isso aí, eu agradeço a Deus, desde que eu entrei para a doutrina, pela minha lucidez, né? Sei que ela não é ainda totalmente ampla, mas eu acho que é o suficiente para aquilo que eu preciso passar por agora, né? Vejo que eu não tenho tudo o que eu gostaria, mas eu tenho tudo, muito mais do que eu preciso, isso é fato, e não estou falando aqui né, para me dizer melhor, não, mas a gente vai observando, e se a gente olhar hoje em dia, né, com toda essa pandemia aí, quantos dentro da nossa casa espírita, ou quantos dentro das casas espíritas realmente estão passando por necessidade? De repente estão passando por alguma precisão, mas não por necessidade. Né? E isso, para nós, eu acho que já é um motivo de muita alegria. Quer falar, Danuta? Pode falar. O microfone está fechado, Danuta. Não quero falar nada, não. É que o Arthur tá aqui falando comigo, que agora ele entrou aqui, que minha mãe foi tomar banho, aí ele não para.
Então, pessoal, mas eu penso que a gente tem todo um conteúdo aí para a gente estudar. A doutrina espírita, ela é ampla, ela nos dá esse conhecimento de que a gente precisa, ela nos fornece todo o material necessário. Edivaldo, Oi, eu queria colocar uns pontos aí, queria contribuir, pode, opa. porque assim, quando o orgulho essa questão do orgulho e da própria vaidade, ela é mais incisiva, né? Ela é mais forte, fica mais fácil da gente identificar, né? Quando a coisa é muito gritante. Mas é interessante observar, né? Como o Serginho comentou aí, a questão do autoconhecimento, para poder observar as pequenas nuances, né? Aquelas coisinhas que vêm de forma bem sutil e vai levando como se fosse uma coisa normal. E acho que um exemplo interessante disso que eu estou tentando passar é a nossa própria sociedade. Então, quando a gente começa lá na escola, lá não no jardim de infância, né, que é tudo criança, mas quando a gente começa ali nos primeiros anos, Fundamental 1, hoje acho que é Fundamental 1, o pessoal aí do tempo do colegial, às vezes se confunde com essa história de Fundamental 1, Fundamental 2 e tal. Mas quando a criança começa ali, o que acontece? A própria sociedade nos cria para que nós tenhamos aquela falsa sensação de independência. Então, se você tiver dúvida, se você responder errado uma pergunta do professor, você já é execrado. Ô burro! Né? No passado ainda tinha aquele chapeuzinho, né? A palmatória, o chapeuzinho, o grão de milho. Quer dizer, se você entrar em dúvida ou se você se mostrar fraco, você é punido, né? E isso vem crescendo dentro da gente. A sociedade vai nos formando dessa forma. Não estou dizendo a sociedade com o intuito de colocar a culpa em alguém, porque a sociedade é responsabilidade minha também, eu que formo a sociedade. Existe uma competição que é chamada de competição saudável, e que no fundo não tem nada de saudável, né? Exaltação de um sobre o outro, né? O ganhar, eu tenho que ser o primeiro. Hoje uma pessoa de sucesso, ela tem que falar 18 idiomas, tem que ter $1 milhão com 30 anos, tem que ser CIO, tem que falar... Então, assim, e para fazer tudo isso, você tem que... acaba atropelando as pessoas. Se você chegar nas empresas, de uma forma geral, colocar todo mundo lá no pátio, falar, pessoal, nós estamos aqui para trabalhar com a colaboração. Quem aqui está disposto a colaborar? O cara levanta as duas mãos, levanta o pé, levanta os dois pés, pula. Não, eu estou disposto a colaborar, não sei o quê. Aí inverte a pergunta. Quem aqui precisa de ajuda? 2, 3 que talvez levante a mão. E aí, nesse cenário de que se ele levantar para falar que ele é fraco, né? Ou, perdão, para levantar a mão e falar que ele precisa, ele talvez seja considerado como fraco. Então, e mantém essa postura por uma questão de orgulho, de medo e de etc e tal. Então, assim, existem pequenas nuances dentro do nosso dia a dia que, se a gente não estiver preparado, não tiver uma visão, não parar para analisar, não parar para entender se é aquilo mesmo, a gente acaba alimentando essa questão do orgulho, perdão, a gente acaba alimentando essa questão do orgulho e da vaidade, que vem disfarçado de independência, de autossuficiência, de eu sou bom, de que eu... enfim, né? A gente coloca nomes diferentes para um sentimento embutido de orgulho e de vaidade. Então é interessante para a gente... E tudo que você falou, eu achei bastante interessante, inclusive essa parte aí, Missão do Homem Inteligente na Terra. Confesso que eu não me lembrava desse capítulo, hein? Desse parágrafo. É interessante porque tudo casa. Só que precisa realmente dar atenção, na minha opinião, precisa realmente dar atenção nas nossas atitudes no dia a dia, nas pequenas coisas. Quando é gritante, quando a montanha é muito grande, você vê. Mas agora, quando o grão de areia está ali na sua frente, talvez a gente não veja. Tá? Não sei se eu fui claro aí com... Mas isso que você está falando, eu passei agora 2 meses atrás, eu fui numa empresa lá em Curitiba, na Renault. Meu filho pegou um trabalho lá e eu fui auxiliar ele. E aí a gente faz a integração
Foi 2 horas de integração, ouvindo vídeo, coisa e tal. Aí lá fala, não, porque a gente precisa colaborar, a gente precisa colaborar, a gente precisa colaborar, e no final fala assim, para tornar a nossa empresa competitiva. Eu fiz essa observação, a pessoa colocou só vídeo, mas ela não interagiu com a gente. Mas eu saí comentando com meu filho, eu falei assim, olha, eles colocaram colaboração, mostraram um vídeo e no final arremataram com competitividade. Eu falei assim, não, aí acabou com tudo. Porque a gente sabe que dentro das indústrias, um quer engolir o outro. Né? É dentro dessa maneira disfarçada que você falou, foi bem colocado, é bem por aí mesmo, o Valtinho. Mas eu, Valtinho. Oi, Sérgio. Eu estou ouvindo o que você está falando e a gente vê nisso tudo a prevalência da materialidade. Nós estamos voltados totalmente para o mundo físico, para o mundo material. O que é importante hoje é você manter emprego. É importante? É importante, mas acima de tudo, você não quer manter o emprego. Você não quer demonstrar que, como você falou, que você é fraco. Né? Porque a gente só pensa que o mundo é só isso aqui. Eu quero um carrão, eu quero ter dinheiro, eu quero ter poder, eu quero tudo que tem aqui. Mas as pessoas não param para pensar o que ela pode ter depois que ela sair daqui. Então, a gente está muito preso, a coisa voltou muito para o lado material, e acho que esse é um dos grandes problemas da humanidade atual. Nós vamos ter que... Só um Covid não foi suficiente para a gente levar esse choque. Deixa eu precisar de mais trauma para isso. Deixa eu aproveitar e dar uma dica. Quem tiver interesse, tem um filme no Netflix, sem fazer propaganda, chamado O Guia da Família Moderna. É um filme bastante interessante sobre como nós estamos nos formando filhos e vivendo na sociedade. Então, hashtag fica a dica. Fala muito disso aí, e especialmente dessa parte de espiritualidade. Não fala diretamente, tá? Então precisa ter um olhar um pouco mais sutil ali, mas é um filme bem interessante. Me chocou profundamente o filme. Passei 2 dias sonhando com o filme, né, com a mensagem que ele trouxe. Mas é um filme bem interessante, acho que ele é francês. É europeu, não é americano, é de alguma origem europeia. Muito interessante o filme. Eu vou passar para vocês depois, assim que encerrar aqui, um link. Tem um expositor aí que ele faz a narrativa das revistas espíritas, de testemunhos aí. Ele falou lá do Mozart, as entrevistas desses espíritos na própria revista espírita, por Allan Kardec, né? Então, ele fala lá, eu li sobre Vênus, né, Júpiter, como é a vida em Júpiter. É interessante porque quando a gente passa a ouvir isso também, de como é a vida em outros planetas aí dentro da visão espírita, a gente começa a entender também, Sérgio, dentro dessa esperança, a ter uma visão do que realmente tem lá, e a gente quebra um pouco esse mundo nosso. Né? Então, por isso que estudar a doutrina aí de forma mais aprofundada, tem um livro, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que ela também relata de como é a vida em outros planetas. Né? Maria João de Deus é a mãe do Chico. Então, isso mostra para a gente que existe, porque, como o Sérgio falou, a gente fica preso aqui porque a gente não consegue ter um parâmetro de como é do outro lado. Mas quando a gente lê algumas informações, eu não cheguei a ler o livro todo, eu li alguns capítulos, e aí eu estava vendo esse palestrante, eu vou colocar o link depois para vocês verem aí, que daí a gente começa a formar uma outra ideia, daí a gente acaba realmente querendo abrir mão desse... A gente percebe, não é que acaba querendo abrir mão, a gente percebe que se abrir mão daquilo que a gente tem aqui, a gente não vai estar realmente perdendo. Porque a sensação que a gente tem nisso aí, conhecendo só esse mundo, é que se a gente abrir mão das nossas conquistas, a gente está perdendo tudo. Né? Bom, pessoal, da minha parte... O nome do filme é O Guia da Família Perfeita. Eu falei moderna. É o Guia da Família Perfeita. Certo. Olha, da minha parte, eu agradeço aí a paciência, espero ter contribuído, né? E até a próxima. Tá bom? Eu que escolho alguém para fazer a prece ou, Valtinho, você escolhe? Volta, Danuta, é você. Pode escolher a Danuta à vontade, Divaldo. Então, Danuta, você foi indicada aí para por unanimidade a fazer a prece de encerramento para nós.
Marcação cerrada hoje. Só espero que o Arthur não atrapalhe, né, Arthur? Não, ele vai somar. Silêncio, hein? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo mais uma noite reunidos, em nome de Jesus, com as palavras do nosso amigo Edivaldo, esclarecendo mais um pouco o nosso entendimento. Vamos pedindo a Deus proteção nessa semana que se inicia, agradecendo pela nossa saúde de todos presentes, nossos familiares, amigos. Obrigado. Gratidão, Senhor, sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino de amor e de luz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite, uma boa semana a todos aí. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Beijo. pessoal. Boa noite, boa semana. Obrigada. Boa noite, uma ótima semana. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tudo de bom.